Bom, então dando sequência aqui à nossa aula de Deep Feed Forward Networks, parado aqui na parte de como treinar, né? Só recapitulando o que a gente falou no vídeo anterior, tem algumas etapas aqui que a gente precisa percorrer para poder construir, né, um modelo baseado numa Deep Feed Forward Network. E as etapas principais é definir uma função custo. Vou falar mais no final da aula de hoje, onde vai ter mais informações sobre isso. Definir uma arquitetura que consiste basicamente na definição de como que vão ser os neurônios de saída, os neurônios da camada escondida, além da quantidade de camadas escondidas e a quantidade de neurônios em cada uma dessas camadas. E finalmente fazer o treinamento da rede, que é baseado no backpropagation. A base de todos os modelos de deep learning que a gente vai estudar aqui na disciplina. O que vai mudar de um para o outro é, de modo geral, a arquitetura, é, claro, a função custo, né, a loss function que a gente vai otimizar e alguns outros detalhes assim que são mais específicos de cada modelo, mas o processo de ajuste dos pesos ele é fundamentalmente baseado nesse algoritmo chamado backpropagation. Então, voltando aqui para onde a gente parou, né? O que é o backpropagation, então? O backpropagation ele é uma maneira da gente implementar numa rede neural o método de otimização que a gente já viu, já falou antes, né? De descida em gradiente. Então, o que a gente tem no método de descida em gradiente? A gente tem uma atualização dos pesos, um peso qualquer. Então, vamos supor que eu tenho um neurônio, né? Nesse neurônio estão chegando vários pesos aqui, né? E eu quero atualizar esses pesos, então, tanto né, na entrada quanto na saída, que eventualmente tenha, né, conectado a esse neurônio. Eu quero atualizar os pesos e eu vou atualizar eles de acordo com essa regra da descida em gradiente, onde o peso novo vai ser o peso anterior, é, menos um learning rate aqui, né? Então, esse parâmetro aqui é o que a gente chama de learning rate, que multiplica o gradiente da função custo. Então, esse epsilon aqui é a função custo que a gente está querendo otimizar. Para nós não importa muito qual ela é nesse momento, o que importa é que ela vai ter uma derivada em relação aos pesos, que é o gradiente, né? Então, é efetuar a descida, né, por conta desse sinal negativo aqui, em função do gradiente ponderado pelo learning rate. Então, o que eu tenho que fazer é aplicar isso a cada um dos neurônios aqui da minha rede neural. Como que é a visão geral, primeiro, do backpropagation, antes da gente entrar na explicação mais detalhada e ver como que ele opera, né? A visão geral, ela alterna entre duas etapas. Uma etapa que a gente chama de forward propagation, que é o que a gente já fez antes, que é ir multiplicando cada entrada, né, ou cada saída de neurônio de uma camada oculta pelo peso correspondente àquele neurônio, e passar por uma função de ativação qualquer que eu estou chamando de sigma. Então a gente vai fazer isso para todas os neurônios, né? Saindo das entradas, fazendo forward, né? Forward no sentido da entrada para a saída da rede. Então, fazendo a multiplicação de cada XI, que pode ser uma entrada, as features, né? Ou pode ser a saída de uma camada escondida, pelo seu peso correspondente, passando pela função de ativação e chegando até ela no final para calcular a função custo, né? Ou a saída da rede, se for o caso. No caso do backpropagation, aqui no fim a gente acaba calculando o custo porque ele é usado na etapa seguinte, que é o backward, que eu já vou falar. Então, esse cara aqui, vou chamar de custo ou eventualmente o erro que eu tenho em relação à saída que eu estou estimando, né, que eu posso chamar de y chapéu aqui, que é o estimado, e o y verdadeiro, real aqui. Então, essa diferença, que é medida por meio da função custo, né, ou a função de erro, é o final aqui dessa etapa de forward propagation. Que às vezes chama, na literatura mais clássica de redes neurais, esses sinais do forward propagation de function signals. Tá? E na comunidade de deep learning não é tão usual. Uma vez que eu fiz o forward, né, fiz a multiplicação de todos os pesos por todas as suas entradas correspondentes e gerei essa saída aqui, eu posso fazer a etapa seguinte, que é a etapa de backward propagation. Então, o que é o backward propagation? Backward propagation é o cara que vai ajustar os pesos, efetivamente, de acordo com a descida em gradiente. Ele vai efetuar essa operação. Ele vai pegar, por exemplo, esse peso aqui,
que está conectando esse neurônio a esse daqui, e ele vai atualizar aquele peso, né? Atualizando, pegando o valor que ele tinha, subtraindo de uma learning rate aqui, qualquer, que eu vou especificar a priori, pode ser, sei lá, 0,01, né? Valor qualquer aqui. Depois a gente vai falar mais de valores adequados para esse learning rate, de acordo com o método que a gente vai utilizar. E aí vai multiplicar pela derivada aqui, então, da função custo, que é o que o decido ingrediente impõe, né? Então tem que ser sempre a função custo, vai ser sempre a loss function para nós. Tem jeito de ser outra coisa, a não ser isso aqui. É derivada em relação àquele peso local. Mesma coisa vale para qualquer outros pesos, veja. Então que eu estou calculando sempre uma derivada de um peso qualquer, por exemplo, esse peso aqui, em relação àquele epsilon lá da saída, em relação à função custo. Isso vale para todos os, os pesos da rede. Esses caras aqui, em geral, na literatura de redes neurais, são chamados de error signals, né? Então, são os sinais retropropagados do erro. E eu vou alternando entre essas duas etapas, né? Eu faço um forward, faço um backward, faço um forward, um backward, e vou acompanhando o valor da minha loss function, né? À medida que as iterações vão passando. E a tendência, então, é que esse cara vá diminuindo à medida que as iterações vão aumentando. E aí eu posso, a partir de um determinado momento, dizer sim que eu estou satisfeito com esse erro aqui, e aí eu paro, esse processo iterativo, eu paro de alternar entre essas duas etapas aqui, de forward e back propagation. Então, essa aqui é a visão geral do backpropagation. Tá? Qual que é o grande problema e qual que é a grande sacada aqui? A grande dificuldade é você determinar justamente a derivada da função custo em relação a esse parâmetro dw aqui. Então, eu tenho uma função que está lá no final dessa rede, e tenho várias etapas de multiplicação, de operações que são feitas nesse meio tempo, até chegar nessa variável que eu quero calcular a derivada aqui. Tá? Então, a grande sacada do backpropagation é, de fato, a gente achar um mecanismo de efetuar o cálculo dessa derivada, de todas as derivadas, né? Então, para isso aqui, a gente tem um macete, né? Que usa como base aqui a regra da cadeia, a do cálculo, tá? Vou já revisar ela aqui. Para a gente poder efetuar essas derivadas parciais aqui e, de fato, poder daí substituir na fórmula para atualizar os pesos de acordo com a descida ingrediente. Então, o que eu vou mostrar na sequência aqui é uma maneira da gente efetuar esse cálculo da derivada, que é o ponto-chave aqui do backpropagation. Então, se você entender bem como que essa derivada é feita, você vai conseguir entender bem como que o backpropagation funciona de maneira geral. E para isso eu vou mostrar dois exemplos genéricos aqui, duas ideias genéricas que não necessariamente estão relacionadas a uma arquitetura típica, né? Algumas arquiteturas têm até uma forma mais eficiente de calcular do que aquilo que eu vou mostrar aqui, mas se você entender bem os exemplos que eu vou mostrar aqui, você facilmente consegue entender como que isso se adapta a cada tipo de arquitetura, tá? Então, vou me preocupar mais em demonstrar a essência do backpropagation, que é algo mais difícil, de fato, de você compreender numa primeira interação com esse método aqui. Então, como que vai funcionar o backpropagation? Então, como eu falei, a gente vai ter um neurônio qualquer. Na verdade, eu vou já generalizar essa história do neurônio e vou dizer que isso aqui é um nó que faz uma operação qualquer. Tá? Já para a gente ir desvencilhando o papel do neurônio aqui, porque não necessariamente precisa ser um neurônio, pode ser um nó qualquer para a gente efetuar o backpropagation. E é assim que a coisa é feita nesses frameworks mais modernos, como a gente vai falar do TensorFlow. Então, como tudo é baseado em grafo, né? Então a gente tem nós de operações ali. Então vamos pensar que a gente tem um nó de operação qualquer. Então esse nó de operação qualquer, quando eu estou no forward propagation, ele vai gerar uma saída z em função das entradas x e y. Então esse f aqui faz uma operação, é uma função de x e y, e esse cara então aqui gera o z para nós. Então isso aqui digamos, seria o forward propagation. E o backward propagation. Então,
o backward propagation, a gente precisa de dois elementos para poder fazer esse backward propagation, que é o que a gente chama de gradiente local, o local gradient aqui. O que é esse local gradient? O local gradient ele vai ser a derivada do que eu tenho na saída, o z, em função das entradas, em relação ao x e em relação ao y. Então eu tenho aqui dentro, eu consigo calcular para qualquer nó, conhecendo a função f, claro, né? A gente vai conhecer ela sempre a priori. Eu consigo calcular então a derivada parcial da saída em relação a essas entradas. Então esse é um primeiro elemento que eu preciso para calcular, para fazer o backpropagation. Já vou explicar o porquê. O segundo elemento são os gradientes. Então, o que eu preciso saber, ou vou ser mais formal com o termo que se usa, upcoming gradient. Tá? Então, os gradientes que estão vindo de camadas subsequentes. Aí, tá? Então, esses caras aqui são basicamente a derivada da função custo, que eu tenho no final aqui a função custo, que é o meu L, em relação aos pesos, né, ou as variáveis naquele ponto. Então, seria a derivada de L em relação a Z, nesse ponto aqui. E o que eu quero, lembre sempre, é a derivada do L em relação aos pesos, né? Então, para nós aqui seria a derivada do L em relação a x e a derivada do L em relação ao y. Tá? Então, aqui o que eu gostaria para esse ponto aqui seria a derivada da função custo em relação ao x, imaginando que aqui é o que representa aquele peso, né? Está representado pela variável x, tá? Então, eu quero dl em relação ao dx. E aí, aqui sim, eu posso aplicar uma regra da cadeia, que é quebrar essa derivada em duas partes, sendo uma delas dl dz e dz dx. Por que quebrar nessas duas partes? Porque justamente essas duas partes são as duas partes que eu posso calcular para esse ponto. Uma delas eu, na verdade, já tenho calculado, que vem de antes, que é o dl dz, e outra é a local, que eu consigo calcular dz dx aqui para essa função, conhecendo a função. Então, como que eu calculo de maneira geral, né? O dl dx, que é o que vai de fato ser usado na descida em gradiente, que é o nosso dl dw que eu comentei antes, né? Então, esse cara aqui vai ser a multiplicação de duas coisas. O upcoming gradient vezes o local gradient. Um eu calculo local, conhecendo a função, e outro eu sei que está vindo das camadas subsequentes. E isso vale para os dois pesos, aqui as duas variáveis que eu estou chamando de x e y, tá? Que poderiam ser os pesos, no nosso caso aqui. Então, o dl dy seria dl dz, então é o upcoming gradient vezes o local gradient, dz dy. E aí eu posso estender para os demais pesos e continuar esse processo aqui de atualização calculando a derivada dessa maneira. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha definição do forward e do backward, coloquei uma lupa aqui num nó qualquer. Então, estou sendo um pouco mais específico do que um neurônio qualquer, estou falando que é um nó qualquer. E esse nó qualquer efetua uma operação, função f de xy retorna um z. Para fazer o forward é simplesmente aplicar essa função f em x e y. E para nós aqui podemos entender como os pesos. E aí para fazer o backward, a gente tem que calcular o local gradient, conhecendo a função f derivando em relação às duas entradas. E aí, conhecendo o upcoming gradient, então eu faço a multiplicação do upcoming gradient com o local gradient para obter o dl dx e o dl dy, que são os gradientes que vão ser usados então na fórmula de descida em gradiente. Então eu sei que pode parecer meio confuso isso nesse momento, então para isso eu vou tentar fazer dois exemplos para ilustrar melhor essa ideia. Né? Dois exemplos aqui quaisquer, né, de nós podem ou não caracterizar um neurônio. Né? Vou fazer de forma genérica porque depois, como eu disse, isso se estende aí para o caso de neurônios de maneira mais fácil. Então vamos lá, vamos imaginar esse primeiro caso aqui, onde eu tenho dois nós, um nó que efetua a soma e um nó que efetua a multiplicação. Então tá aqui, ó, esse nó e esse nó aqui. Já vocês vão se acostumando com essa notação em gráfico, que é muito usual aqui em modelos de Deep Learning, tá? E aí eu tenho uma função f aqui, né, que é essa saída total aqui, que efetua basicamente a operação de soma entre x e y e depois a multiplicação por z. Ou seja, eu somo essas duas entradas e multiplico elas por z.
Então, se eu tiver entradas quaisquer aqui, como -2, 5 e -4, o que eu vou ter na saída aqui é a soma entre elas, que é 3, e a multiplicação de 3 com -4, que dá 12. Então, fiz aqui em verde o forward propagation. Então, o que está em verde aqui é o forward propagation, supondo que eu tenha os valores de entrada aí, -2, 5 e -4. Agora eu vou fazer o backward propagation. O que é o backward propagation? O backward agora, então, é pegar, e uma vez que eu calculei esse valor final aqui, é fazer o processo inverso, né? Que é ir espalhando os gradientes aqui para eu saber como que eu vou atualizar esses pesos. Digamos que eu quisesse treinar isso aqui para minimizar alguma função custo. Tá? Não vou fazer isso, né? Não quero nenhuma função custo aqui, eu só quero mostrar para vocês como que esses gradientes então são calculados, usando o que eu acabei de demonstrar ali do upcoming gradient com o local gradient. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em funções menores, né? Em cada bloco, quando eu tenho uma operação, eu divido numa função menor. Então, eu tenho uma função Q aqui, que eu estou definindo como x mais y, e tem uma função f que vai ser Q vezes z. Tá? Já vou, para facilitar o processo aqui, calcular os gradientes locais. O que seria o gradiente local? Seria a derivada dessas funções em relação às entradas. Então, eu tenho um dq em relação a dx e um dq em relação a dy. Então, se o q é x mais y, dq dx vai ser 1, dq dy vai ser 1. Tá? Sempre que eu tenho uma soma aqui, a derivada parcial, né, acaba ficando um valor unitário. Tá? E aí eu tenho uma função f que vai ser df dq df dz. Tá? Então, eu tenho uma derivada parcial em relação ao q, que é z, e uma derivada parcial do f em relação ao z, que é q. Tá? O que eu quero ao longo de todo o processo aqui é calcular as derivadas parciais da função f, né, que seria a minha função custo, loss aqui, né, em relação a cada uma das variáveis que eu tenho ao longo da minha rede, que são x, y e z. São essas três variáveis aqui, né? Curiosamente, elas são as entradas, mas poderiam ser quaisquer variáveis aqui ao longo do processo. Então, como que a gente faz esse backward propagation? Então, primeira parte, normalmente a gente calcula a derivada da função em relação a ela mesma, né, para ter então esse primeiro input aqui do backward propagation, tá? Isso aqui é mais para deixar formal a coisa, né, já que a gente não tem esse neurônio que a gente está atualizando na saída, então simplesmente ele vai ser um valor unitário aqui. Aí na sequência eu preciso calcular o df/dz. A df/dz tá fácil, tá direto aqui, né? Porque o z tá ligado à saída f ali, né? Por meio daquele bloco de multiplicação. Inclusive o df/dz eu já calculei aqui, ó. Então df/dz é igual a quê? Quanto que vale q? Vale 3. Tá? Então eu tenho aqui o valor de 3. Tá? Se eu fosse ser bem formal, eu teria que multiplicar o meu gradiente local, então, que é a df/dz, que é o 3, vezes 1, né, que é a minha saída. Então, simplesmente é o 3. Tá? Então, lembre sempre que é upcoming gradient. Esse aqui é a ponto-chave. Se você entender bem isso aqui, você consegue sempre se lembrar disso para entender bem o backpropagation. O upcoming gradient vezes o local gradient. Voltando aqui no meu exemplo, tenho aqui, então, o local gradient, que é df/dz, e para nós esse cara aqui é igual a q, sendo que q é igual a 3, vezes o upcoming gradient, que é 1. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é 3, que é igual a 3 vezes 1. Tá? Vai se acostumando com isso, que no próximo exemplo isso aqui vai ser importante. Tá? Beleza. O próximo passo aqui, então, é o df/dq. Tá? Esse cara também está ligado na saída. df/dq eu também já determinei que é z aqui, né? Z vale -4. Tá? Então, o que eu tenho df/dq é -4 vezes 1, que vai dar -4. Veja o que a multiplicação fez. Ó. Ela pegou o 3, multiplicou pelo 1 e jogou para cá. Ela pegou o -4, multiplicou por 1 e jogou para cá. Isso aqui é legal de ver, porque depois a gente nem vai perder muito tempo fazendo essas derivadas para multiplicação. A gente sabe que a multiplicação ela simplesmente pega o valor que tinha e joga
multiplica pelo gradiente que está subindo aqui e joga para cá, e o oposto para outra entrada. Então, essa é uma informação interessante. Beleza, agora vamos continuar aqui, vamos determinar o df dy, né? Como que seria a regra de atualização para essa variável y em função da função custo. É o df dy. Então, df dy a gente não tem aqui diretamente, né? A gente não consegue calcular essa derivada direta, mas a gente pode usar, como eu falei, a regra da cadeia, né? Então, qual que é a ideia da regra da cadeia? É a gente pegar o nosso gradiente local, que é o dq dy, dq dy a gente consegue calcular, e multiplicar pelo gradiente, o upcoming gradient, né? Quem que é o upcoming gradient aqui? Para nós vai ser o df dq, que nós já calculamos, que é o menos 4. Então, o que está vindo aqui é o upcoming gradient, menos 4, vezes essa derivada local aqui. Então, veja que entendendo assim fica muito simples entender a visão geral do backpropagation, pelo menos para valores escalares, né? Depois que quando isso aqui for vetorial é um pouquinho mais chato, mas a ideia é a mesma. Então, eu tenho df dq e dq dy. Então, quem que é df dq? df dq para nós é o menos 4. O cara aqui é menos 4. E dq dy, quem que é dq dy é 1. Tá? Então, se eu colocar aqui e fizer essa operação, eu vou ter então o valor de menos 4 aqui para essa derivada. Mesma coisa para o df dx, né? df dx então vai ser menos 4 vezes essa derivada local dq dx, que para nós também é 1. Então, o menos 4 também vai para lá. Veja, upcoming gradient vezes local gradient. Esse é o ponto-chave. O upcoming eu sempre vou ter, menos 4, o local eu posso calcular, né? É sempre fácil de calcular o gradiente local. Observe uma outra coisa interessante aqui, ó. A operação de soma, o que ela faz com o upcoming gradient? Ela simplesmente espalha ele, ó. Copia, né? A multiplicação comutou e multiplicou pelo upcoming gradient, né? A soma, ela simplesmente espalha, tá? Isso aqui também é legal para pensar em termos de operação aqui, usando grafos, porque também facilita aí a interpretação e como que o gradiente se espalha. Nem precisa calcular, você só bate o olho e sabe que é aquele tipo de operação que vai acontecer, então simplesmente você faz uso dessa regrinha, regrinha prática. Tá, vamos tentar ver então um exemplo um pouquinho mais elaborado, que seria praticamente um neurônio inteiro aí, né? Um neurônio inteiro que efetua uma função sigmoide aí, pensando que eu tenha duas entradas, x1 e x2, pesos correspondentes, W1 e W2, e o bias, caracterizado aí pelo x0 e W0. Então isso aqui é como se fosse o backpropagation de um único neurônio. Tá? Um único neurônio que tenha uma função de ativação com essa cara aqui. Tá? Que é a sigmoide lá que a gente já viu antes. Tá? Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer o backpropagation do neurônio inteiro, eu vou quebrar esse neurônio em subblocos, como a gente acabou de ver aqui, de multiplicação, soma e tal, né? E aí eu vou fazendo o backpropagation de maneira modular, em cada um desses pontos aí. Que no fim das contas é assim que operam esses frameworks, tá? É uma característica bem relevante. A gente pode agrupar todos esses caras aqui e fazer, né, um único grupo, né? Até vou mostrar como que se poderia fazer para um caso aqui, né? Mas entendendo tudo isso na forma de subblocos, acho que fica mais evidente entender backpropagation da maneira que ele é implementado nos frameworks mais modernos, principalmente de Deep Learning, né? Então a gente tem aqui, supondo que a gente tem as entradas x1 é menos 2, x... não, são só duas entradas, perdão. São x1 e x2, x0, perdão. Uma vale menos 1 e a outra vale menos 2. E aí são os pesos correspondentes, não tem bias, né? Basicamente é pesos e entradas, tá? Então é W0 e... não, tem um bias sim. Então eu tenho x1, eu não tenho x2 só, né? X2 que tá unitário aqui. Então,
Mas não seria exatamente um neurônio, tá? E acabei cortando aqui no exemplo, mas tudo bem, não vai fazer diferença para nossa compreensão. Então eu tenho uma entrada x1, dois pesos W1 e W2 e um bias que é dado por W0 x0. Então é isso aqui eu tenho, esses valores estão sendo dados aqui, tá? E o que eu estou fazendo é, no primeiro momento, fazer o forward propagation. Então 2 vezes menos 1 menos 2, menos 3 vezes menos 6 dá 6, somando esses caras aqui dá 4, somando 4 com menos 3 dá 1, 1 vezes menos 1, expoente, né, de menos 1, que é 1 sobre e na menos 1. Isso aqui é 0,37. Somo 1 dá 1,37. Faço o inverso disso aqui, saída final 0,73. Tá? Beleza, agora eu vou então fazer o backpropagation disso tudo aí. Então, cada um desses caras que tem um verde em cima vai ter um vermelho embaixo, que seria o gradiente para ser usado na atualização daquela conexão. Veja uma coisa importante. Aqui, a atualização das conexões podem ser aqui dentro desses nós aqui, que a gente não tem muita relação com o peso da rede neural, efetivamente, né? Mas fazendo localmente aqui, vocês vejam que no fim das contas a gente acaba atualizando os pesos que a gente quer, né? Então, quebrar em subblocos assim fica mais fácil de entender o backpropagation e no fim das contas a gente também está atualizando os pesos da mesma maneira como a gente faz, como a gente busca aí numa rede neural. Mas vamos lá, então o que eu quero agora é calcular o backpropagation. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu já vou colocar as funções de algumas partes aqui que fazem operações locais. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um e de x, e na x, né? Aqui eu tenho uma soma, né? Tenho uma operação de soma, que seria somar com uma constante aqui, ó, o valor unitário, x mais c. Aqui eu tenho uma função inversa, né? Aqui eu tenho uma multiplicação por um valor constante, menos 1, então eu tenho AX. Então, para todos esses caras aqui, eu já estou colocando a derivada, meio que uma tabelinha de derivadas aqui, para a gente já saber qual que seria, então, a, o resultado, né, dessa derivada e, consequentemente, o gradiente local. Então, esses caras aqui são local gradients, tá? Então, se eu tenho e na x, derivada de e na x é e na x. Se eu tenho a vezes x, a derivada é a. Se eu tenho 1 sobre x, a derivada é menos 1 sobre x ao quadrado. Se eu tenho x mais c, a derivada é 1. Tá anotado isso daqui. Então vamos começar de trás para frente. Então lembre sempre que aqui vai ser a derivada da função custo, né? f df aqui, né? Esse cara aqui sempre, no fim das contas, para nós vai acabar sendo um valor unitário, nesse tipo de modelo que eu estou mostrando aqui, né? E aí, então, o que eu tenho aqui é 1. Então eu preciso então, multiplicar esse upcoming gradient com o local gradient. O local gradient aqui vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Então, como eu tenho na entrada 1,37, o que vai ser a atualização desse cara aqui? Vai ser menos 1 sobre 1,37, estou substituindo aqui, né? O local gradient, então esse cara aqui é o local gradient, vezes o upcoming gradient, que é 1. Então, o local gradient é menos 1 sobre 1,37. Por que 1,37? Porque esse é o valor de x que eu vou substituir aqui na fórmula do local gradient, né? Igual a gente fez antes, né? Isso aqui, então, vai dar menos 0,53. Beleza, tá aqui a minha resposta. Vou para o próximo. Então, o próximo é o mais 1. A fórmula do mais 1 está aqui. Então, esse cara aqui vai ser local gradient, que é 1 vezes upcoming gradient, que é menos 0,53. Então, simplesmente vou copiar o valor da entrada para a saída. É isso que uma operação de soma em geral faz, né? Próxima etapa aqui, eu tenho então um e na x. Então, o local gradient é e na x. Então, esse cara aqui vai ser local gradient e na menos 1. Por que menos 1? Porque é o que eu tenho na entrada aqui, ó. Local gradient. Vezes o upcoming gradient, que é menos 0,53. O resultado desse negócio vai dar menos 0,2. Última etapa do processo aqui, dessa parte matematicamente mais delicada aqui, né? É uma multiplicação. Então, multiplicação, o local gradient vai ser simplesmente o valor da constante, que para nós é menos 1. Então, eu vou pegar o valor do upcoming gradient, que é menos 0,2, e multiplicar pelo local gradient, que é menos 1. E aí, então, eu tenho 0,2.
Aí vem um bloco de soma, ó. Nem vou perder tempo com esse bloco de soma aqui. Eu sei que ele simplesmente espalha. Está vindo no upcoming gradient. Então, ele é 0,2 para as duas entradas. Espalha multiplicando pelo valor aqui do upcoming... Do, é, não, simplesmente espalha aqui o valor do upcoming gradient, já que o local gradient é unitário para esse cara aqui. Beleza. Aí vem um outro bloco de soma, ó. Outro bloco de soma aqui, ele espalha de novo, 0,2, 0,2, 0,2. Aí vem um bloco de multiplicação. O que o bloco de multiplicação faz? Ele vai pegar o upcoming gradient e vai multiplicar pela entrada, pela outra entrada para definir o gradient dessa entrada aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, x0 ele vai ser 0,2 vezes 2, que vai dar esse 0,4 aqui. E o W0 vai ser 0,2 vezes menos 1, que vai dar menos 0,2, que vai ser essa outra entrada aqui. Lembre que ela espalha, né, fazendo essa multiplicação pelo upcoming gradient, que é a continha, tá? Mesma coisa vale para essa outra multiplicação que está aqui embaixo. Tente fazer, pause o vídeo agora e tente fazer ela aqui só para ver se você se convenceu dessa regrinha prática que eu acabei de mostrar aí. Você fez ali, você deve ter chego no valor aqui de menos 0,4, menos 0,6 para esse cara aqui, né? Foi o último que eu sugeri. Bom, a gente poderia, isso aqui se usa bastante, tá? Não vou entrar em muitos detalhes dessa explicação, porque isso aqui é um pouco a história é um pouco mais longa, mas só para mostrar para vocês que existem algumas simplificações que a gente pode fazer para esse grafo não ficar muito complexo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a função sigmoidal, que é uma função que faz exatamente essa operação aqui, 1 sobre 1 mais n a menos x. Veja que se eu tiver esses produtos aqui, né, e essas somas feitas, né, que é exatamente esse ponto que está aqui, ó. Então, até esse ponto aqui, o que, que eu tenho? Né? Eu tenho W0x0 mais W1x1 mais W2. Tá? Então, se eu já tenho essa soma aqui, basicamente o que eu estou fazendo é aplicar essa função sigmoide aqui, né? 1 sobre 1 mais e na menos x. Tá? O que eu posso fazer, então, é pegar esse bloco inteiro aqui e dizer que esse cara aqui é um bloco de sigmoide. E ao invés de fazer todas essas etapas aqui, eu posso agrupar tudo isso dentro de uma função única chamada sigmoide, que é esse cara que está aqui definido, né? E aí determinar um gradiente local para ele, ou seja, um derivado de φ de x em relação a x. E aí eu agrupo todos esses caras aqui num único bloquinho, cujo gradiente local vai ser dado por esse valor aqui, que é a derivada desse cara, né? Eu já falei isso antes, mas se você não fez no exercício lá de Logistic Regression, né? Pause o vídeo aqui e tente obter essa derivada. Né? Calcule essa derivada aqui. Tem até uma parte do processo que está demonstrada aqui. Né? Mas é importante você fazer para se convencer. E uma vez então que eu tenho esse gradiente local, como que eu poderia substituir aquele sigmoid gate ali? Né? Então esse sigmoid gate aqui, ele seria o upcoming gradient, que é 1, vezes o local gradient, que é esse cara aqui. Então, quem que é o local gradient para nós? Ele vai ser 1 menos φ de x. Quem que é x para nós aqui? X é 1, ó. A entrada que está aqui, né? Φ de 1 vezes sigma de 1. Se você fizer essa continha aqui, você vai ver que 1 sobre 1 mais n a menos 1 vai dar 0,73. Vezes 1 menos 0,73 vai dar o mesmo 0,2 que a gente obteve antes. Calculou ele segmentado. Então, nada me impede de calcular de propor esses agrupamentos de blocos aqui, né? Para poder resolver sem precisar ficar fazendo esses subblocos interiores aí que eventualmente podem aumentar a complexidade computacional. Mas essas dicas mais práticas aí são muito específicas, eu acho que não compensa a gente falar aqui. Minha ideia era mais mostrar como que, de fato, a gente pode quebrar o backpropagation e efetuar o cálculo do backpropagation tal qual ele é feito nesses frameworks mais modernos. Tá?
Bom, existe também uma implementação vetorizada desse cara aqui, porque eventualmente essas entradas aqui podem ser, ao invés de escalares, né, podem ser vetores. Então, ao invés de eu ter um x1 aqui, eu posso ter vários valores, né? Usa bastante isso nas implementações em batch, onde a gente passa um grupo de exemplos de treinamento ao invés de um único exemplo de treinamento, tá? Para implementar o backpropagation. Então, é interessante você pensar que isso aqui pode ser vetorizado, tá? Eu não vou explicar aqui, eu vou deixar um link que segue exatamente essa mesma forma que eu expliquei aqui, porque eu me baseei nela para mostrar isso para vocês, que é um curso lá de Stanford, de Deep Learning, né? Então, se você abrir o vídeo, esse link aqui a partir dos 37 minutos, tem mais ou menos uns 15 minutos de duração, você pode olhar como que é feita essa mesma implementação que eu acabei de mostrar aqui do ponto de vista vetorizado, né? Claro que aí as operações são um pouquinho mais chatas, um pouquinho mais de detalhe, mas também não é nada muito complexo, né? Não vai precisar de nenhum conceito que eu não tenha apresentado aqui. Então essa seria a implementação vetorial aí desse mesmo backpropagation que eu acabei de mostrar. Bom, em termos mais práticos, tá? Então, eu vou deixar aqui um exemplo para você já ver como, antes da nossa aula prática, né, como que você vai fazer como que você vai usar lá, né, o nosso framework lá, que é o Keras, tá? Como que você vai trabalhar com ele aqui. Então, tem uma introdução rapidinho do Keras aqui, tem alguns detalhes dele, né? E aí, como que a gente monta uma rede neural do tipo Feed Forward Neural Network, que é essa que a gente está trabalhando aqui, né? Como que você monta ela para poder fazer o treinamento. Então, eu sugiro você também assistir esse vídeo aqui, para você já ir entendendo como que o Keras funciona, para na próxima aula, que é o exercício, você já está bem ciente aí como que a gente vai trabalhar. Na sequência, eu não vou gastar muito tempo aqui, porque esse ponto ele é muito específico para cada tipo de rede neural que a gente vai trabalhar. Então, aquela parte de loss functions que eu acabei não falando aqui, deixei esse link desse vídeo também, é um vídeo curto, né, mas que fala um pouco mais sobre diferentes loss functions que existem, né, já com um link também aqui pro Keras aqui para você entender como que a coisa funciona aqui nele, tá? E aí também tem alguns outros videozinhos mais práticos também do Keras aqui, de algumas dicas de como carregar dataset, de como, enfim, manipular ele e integrar com o scikit-learn, por exemplo, para algumas tarefas específicas. Então também sugiro você dar uma olhada nisso aqui para já ir se preparando e, claro, ir reproduzindo, olhando esses códigos aqui é extremamente importante. Então essa é a dica aqui para você já ir se preparando para o exercício de Deep Feed Forward Networks. Em termos de referências, então, é o capítulo 6 do livro que a gente está usando, né? E também a aula 4 aqui, vocês vão ver que eu me inspirei bastante nela para explicar muita coisa, principalmente do backpropagation lá do curso de Deep Learning de Stanford. Então, também tem coisas lá que talvez valha a pena você dar uma olhada aí, se você tiver interesse de ir mais a fundo nesse. Bom, eu encerro por aqui, então, a aula de Deep Feed Forward Networks para a gente poder partir para outras explicações aí que vão ser relevantes para vocês fazerem um exercício.